previsto aqui agora nesse início, mas é só para rebater essas maluquices que o senador Renan Calheiros coloca em seu relatório hoje. É uma aberração, é uma alucinação que o senador Renan Calheiros deve estar tendo para botar tanta coisa sem nenhum nexo jurídico num relatório como esse. Eu até lembro de uma expressão usada pelo jornalista Paulo Figueiredo Filho, que existem as fake news, né, aquelas notícias falsas que, dependendo de quem conta, esses institutos de checagem falam se é falsa ou não a mensagem. Mas o instituto que ele usa é o anti-news. O que é o anti-news? São aquelas narrativas que são criadas completamente descoladas da realidade para tentar causar uma espécie de loucura em quem está tendo acesso a elas. Então acho que o Renan acaba de inaugurar essa nova era das anti-news. Bom, vamos lá, gente. Eles, em primeiro lugar, com relação a mim, participei de várias audiências ali da CPI, da Covid, apesar das provocações, dos embates, né, com o Renan Calheiros. Eu desde o início já denunciava que ele tinha um bunker paralelo, fazendo uma investigação ilegal à parte, em cima de mim, da minha família, de pessoas ao meu redor, que não tem nenhuma relação com saúde, com Covid, com nada a ver, apenas no intuito realmente de constranger. E a gente percebe que no relatório final, ele revela essa sua face vingativa. Isso aqui que ele bota no relatório é uma vingança. E na parte que cabe a mim, preste atenção, porque é que ele está querendo que eu seja indiciado por incitação ao crime, por causa de algumas postagens nas minhas redes sociais. Então você que está me assistindo, já sabe muito bem como é que funciona isso, as acusações contra nós, pelo simples fato de sermos conservadores de direita. E aí o Renan, como é uma pessoa muito próxima ao Lula, que, enfim, ficou muito rico durante o governo do PT, né, eu não sei o que estou falando isso, né, são as várias relações que existem, os vários processos que o senador Renan responde, isso tudo fala pela história nebulosa de vida do Renan Calheiros, mas ele me coloca aqui, por exemplo, como uma pessoa que está incitando o crime, olha o tweet que eu coloquei, né, não foi no Twitter esse, com a seguinte frase: como já tive Covid e minha taxa de imunidade é alta, meu médico não recomendou, neste momento, que eu tome a vacina. Vou seguir a ciência. Incitação ao crime. Porque quando você toma vacina, gente, qual que é a expectativa? Para que você toma a vacina? Você toma a vacina para que o seu organismo produza anticorpos para te proteger daquela doença. Então, não precisa ser nem médico para entender isso. Se uma pessoa está com os anticorpos fortes para aquela doença, ela em tese não tem que tomar nenhum imunizante para gerar os anticorpos que essa pessoa já possui. Então, seguindo a ciência, seguindo o meu médico, na época lá atrás, isso aqui foi, se não me engano, ainda final do início desse ano, então estou aqui por causa disso. A outra foi a postagem que eu fiz, em que muitos também fizeram, tenho certeza de vocês, daquele famoso vídeo do Drauzio Varela, em que ele né, no início lá da pandemia, ele gravou um vídeo falando exatamente que os remédios, né, que são acusados, que acusam o presidente Bolsonaro de ter receitado, não receitou remédio para ninguém, ele defendendo lá a hidroxicloroquina. Então, em função disso, estou incitando o crime. A outra postagem foi uma foto minha que eu botei, essa aqui, se não me engano, foi no meu Instagram, você que do Instagram está acompanhando, vai se lembrar disso também, em que eu, após me recuperar da Covid, tomei hidroxicloroquina, tomei os remédios, né, que na época existiam aí, estavam ao alcance, para que, enfim, para combater, já que não havia nenhum remédio, como não existe hoje nenhum remédio ainda comprovadamente seja eficaz contra a Covid, eu fiz esse tratamento sugerido pelo meu médico, me curei e botei uma foto segurando a caixa de hidroxicloroquina, então também estou incitando o crime em função disso. E uma outra foi uma postagem que eu fiz criticando a diferença que existe entre as doses que são enviadas pelo governo federal aos estados e a quantidade de doses enviadas que foram aplicadas nos braços da população. Então faço uma postagem comparando aqui, na verdade, alguns chefes do Poder Executivo, tanto do estadual como municipal, por diversas vezes eles não seguiam o PNI, o Plano Nacional de Imunização, e com isso o fluxo de vacinação dava algum problema em algum momento. Então muitos seguraram, por exemplo,
a vacina que tinham nos seus estoques, que o segundo PNI serviria para aplicar, por exemplo, uma segunda dose, e eles aplicavam a primeira dose em mais pessoas. Quer dizer, houve um descompasso e eu criticava o descompasso aqui. Então, é isso que tem contra mim no relatório do senador Renan Calheiros, me acusando de estar fazendo alguma incitação ao crime. E além de tudo que eu denunciei no início da CPI, que ele tinha esse viés de perseguição, ele obviamente ficou muito magoado comigo quando eu falei uma verdade para ele. Com todo respeito aos vagabundos, quando eu o chamei de vagabundo, ele ficou desnorteado e aí partiu para uma vingança pessoal, ainda mais forte. Então, esses são, com relação a mim, os crimes que eles tentam imputar. E com relação ao presidente Bolsonaro, é um negócio assim, sem pé nem cabeça, sem nexo de causalidade. O relatório não inclui quais são as condutas dentro da tipificação dos crimes, que elas possam se encaixar. Fazem ilações em cima de ilações, um monte de coisa que nem tem comprovação científica, que eles colocam como sendo divulgação de fake news. Se hoje há, dentro da classe médica, por exemplo, com relação ao tratamento precoce, uma divisão, não há uma unidade, não são 100% dos médicos que acham que o tratamento precoce ele é ineficaz. O que é o tratamento precoce, gente? Isso é importante fazer distinção. O tratamento precoce nada mais é do que você começar a tratar a doença logo no seu início. Isso é trabalhar para a morte das pessoas. Qualquer doença no mundo que você descubra desde o seu início, a chance de você ter uma resposta melhor, de você sobreviver é maior. Então, quanto antes você descobre que tem Covid, corre logo para o seu médico, corre para o hospital para ver qual é o tratamento adequado que vai ser dado para a sua pessoa. Então, aqui os crimes que são imputados ao presidente Bolsonaro, um é o de prevaricação. Eu fico me perguntando, prevaricação é aquilo que uma pessoa deveria ter feito e não fez, a grosso modo. E quando você analisa os números hoje em dia, você pode chamar o presidente Bolsonaro de um monte de coisa agora, de que ele prevaricou, de que ele não fez o que tinha que fazer. Difícil defender essa tese também. Então vamos ver aqui alguns males que o genocida Bolsonaro fez na pandemia. Até agora já foram aplicadas mais de 260 milhões de doses de vacina contra a Covid nos braços brasileiros. E já foram distribuídas aos estados mais de 320 milhões de doses. Isso significa, gente, que no Brasil hoje aproximadamente 65% da população adulta já está completamente imunizada, ou seja, já tomou as 2 doses da vacina ou tomou a dose única. Então esse é o genocida. Todo mundo que foi vacinado no Brasil agradeça ao presidente Bolsonaro, porque todas as vacinas, sem exceção, foram viabilizadas pelo governo Bolsonaro. E aí a pessoa que também não fez nada já investiu mais de 345 bilhões de reais de auxílio emergencial para garantir as pessoas mais necessitadas que recebem aí o Bolsa Família, ou aqueles que tinham um trabalho informal e em função do autoritarismo de alguns governadores e prefeitos que fecharam o comércio, que inviabilizaram a circulação de pessoas saudáveis nas ruas, ou seja, então aquele camarada, aquele trabalhador que vende ali um queijo coalho na praia, que vende uma pipoca na praça, que vende um mate no estádio de futebol, esse pessoal todo não tinha como sobreviver, acabou a renda deles. E se não fosse o presidente Bolsonaro acusado de não fazer nada, essas pessoas não teriam o que comer. Então foram quase 70 milhões de brasileiros que foram impactados por essa medida do auxílio emergencial, permitindo que eles tivessem pelo menos o que levar para suas casas para terem comida. Com relação aos empregos, olha, o presidente Bolsonaro aprovou um programa chamado BEM, que é um programa de benefício para manutenção dos empregos. Desde o início da sua aplicação, foram 13 milhões de acordos feitos entre empresas e os empregados, para que eles não fossem demitidos. Então reduzia a jornada de trabalho, dava férias no momento que não estava previsto, enfim, fazia alguma composição para que a pessoa tivesse essa estabilidade no emprego. Foram mais de 13 milhões de acordos para que esses empregos não fossem perdidos. Repito, só nessa circunstância aqui, a gente pode sim falar que 13 milhões de empregos foram salvos aqui no Brasil. Isso sem falar que já foram gerados quase 3 milhões de novas vagas de emprego em todo o Brasil desde o início do governo Bolsonaro.
Só esse ano já foram mais de 2.200.000 empregos gerados. Então dizer que ele não está fazendo nada, desculpa, senador Renan Calheiros, mas o senhor teve uma alucinação. O senhor está muito mal intencionado. Não suba nos caixões de mais de 600.000 vítimas da Covid para antecipar a campanha eleitoral de 2022. Aí, só para citar também um outro absurdo que consta do relatório do Renan Calheiros contra o presidente Bolsonaro, eles inicialmente queriam qualificar o presidente Bolsonaro como um genocida da população indígena. Como viram que não dava, aí mudaram para crime contra a humanidade. Mas sabe por que eles tiraram a questão indígena? Eu vou informar para todos vocês aqui, olha como é que o Bolsonaro ele realmente não liga para os índios. O Brasil já vacinou mais de 80% da população adulta indígena de forma completa, ou seja, com 2 doses ou uma dose única. Então, senador Renan Calheiros, não dá um Google, pelo menos, para você não passar esse tipo de vergonha publicamente. Mais de 80% da população adulta indígena já está completamente imunizada no Brasil. Essa média é maior, inclusive, do que a população, de um modo geral, aqui, né, do nosso país. E ele fazia uma confusão ali no seu relatório, querendo acusar o Bolsonaro de não ter vacinado os índios, quando isso aqui é a população aldeada, que a gente fala, aqueles que estão em aldeias. Os indígenas que não estão nas aldeias, eles não estão contabilizados nesse relatório do Renan Calheiros. Então, ou melhor, ele só contabiliza ele inclui na contabilização geral aqueles que estão fora de suas aldeias, para dar a entender que o presidente Bolsonaro não vacinou tantos índios assim. Então, o que é responsabilidade da CESAI, que é uma secretaria especial de atenção aqui à saúde indígena, todos os índios que são os aldeados, que estão em suas aldeias, mais de 80% dos adultos já estão completamente imunizados. Então, eu quero dar aqui os parabéns aos mais de 14.000 colaboradores da saúde indígena, e entre esses 60% que trabalham dessa forma são índios. Então o presidente Bolsonaro não só está levando saúde, atenção à saúde do indígena, como também está gerando emprego para os índios. E eu queria aqui passar, já que o senador Renan Calheiros, de uma forma lunática, quer fazer com que o presidente Bolsonaro responda por 9 crimes, eu vou ler aqui alguns crimes que o senador Renan Calheiros cometeu só durante os trabalhos da CPI. São 20 crimes. O senador Renan Calheiros cometeu pelo menos 20 crimes no exercício da relatoria da CPI da Covid. Eu vou aqui, faço questão de ler um por um. Então peço a paciência de vocês que estão me assistindo um pouquinho. Crime 1. Primeiro, os crimes com relação à lei de abuso de autoridade. São 6 crimes de abuso de autoridade cometidos pelo senador Renan Calheiros nos trabalhos da CPI. O primeiro, a lei de abuso de autoridade, é a Lei 13.869 de 2019. Artigo 23. Inovar artificiosamente no curso de diligência, investigação ou de processo o estado de pessoa com o fim de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. O senador Calheiros fez isso. E tem aqui no inciso 2º ainda do parágrafo único, que incorre na mesma pena, quem omite dados ou informações ou divulga dados e informações incompletos para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo. Isso foi o que ele mais fez na CPI. Ele selecionou, ele separou quem ele queria proteger e ele atacou quem ele queria atacar, ainda que sem razão. Crime 2, artigo 25 da mesma lei. Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento de sua ilicitude. E o senador Renan Calheiros usou provas ilegais para tentar atacar pessoas nessa CPI. Muitas pessoas que vinham aqui depor na CPI como testemunha já tinham tido o seu sigilo bancário, fiscal e telemático quebrado. Agora, nem o Supremo e nem o Ministério Público abrirem uma investigação para saber como é que vazaram as informações. Porque o Renan Calheiros pergunta ao Fábio Van Garten qual era a opinião dele sobre uma coisa que estava escrita ali no depoimento do vereador Carlos Bolsonaro no inquérito das fake news. Então o vereador Carlos Bolsonaro deu seu depoimento no inquérito sigiloso. O senador Renan Calheiros teve acesso a isso
não se sabe como, tem que ser investigado, para formular uma pergunta ao Fábio Van Garten. Então, está mais do que configurado também esse outro crime. Crime 3 do vagabundo, artigo 30, dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe ser inocente. Isso aqui é a pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. É óbvio que o senador Renan Calheiros sabe que o presidente Bolsonaro é inocente e que não cometeu crime nenhum, mas faz assim mesmo porque tá nem aí para as dores dos familiares que perderam alguém por Covid ou das pessoas que perderam alguém próximo por Covid. Não tá nem aí, tá se lixando para vocês. Ele quer fazer política. Crime 4 do vagabundo. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar. O senador Renan Calheiros, ele impôs o sigilo a vários documentos que estavam de posse da CPI da Covid, não permitindo nem que nós senadores que somos membros permanentes ou suplentes, ou os próprios interessados que estavam sendo interrogados, ninguém conseguia ter acesso a essas informações. Detenção, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Crime 5 do vagabundo. Artigo 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Todo mundo presenciou aquela cena ilegal de a CPI fazendo busca e apreensão no celular de um depoente sem ter a legalidade para fazer isso. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. E também nesse tipo aqui de crime também pode ser enquadrada a situação em que eles quebravam o sigilo das pessoas que eram testemunhas ainda. Completamente ilegal. Crime 6 do vagabundo. Artigo 38. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Esse, eu acho que ninguém vai ter nenhuma sombra de dúvida de que o vagabundo do Renan se incorreu nesse crime, porque ele vazou relatório, ele a todo momento já acusava o presidente Bolsonaro, mesmo sem ter nada de prova de nada, estava o tempo inteiro querendo responsabilizar o presidente Bolsonaro, né, pelo que ele entendesse que caberia. Então esse aqui é o 6º crime, todos da lei de abuso de autoridade, e é importante colocar que há uma analogia no mundo jurídico entre os integrantes da CPI, né, os senadores que estão lá compondo a CPI, com o magistrado. Então, ali naquela posição, o relator da CPI, ele tem que ser tratado juridicamente como se um juiz fosse. Então, para fazer isso aqui tudo, cabe a ele. Um outro crime que também ele cometeu, que ficou muito claro, foi com relação aos advogados. Então, crime 7 do vagabundo. Estatuto da OAB, Lei 8.906 de 1994. Artigo 7º-B. Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previstos nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7º desta lei. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E a todo momento ele desrespeitou os advogados que vieram aqui à CPI para trabalhar, para defender os seus clientes. E agora passando para o Código Penal. Decreto-Lei 2.848 de 1940. Crime 8 do vagabundo. Calúnia. Artigo 138. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. E foi o que ele agora formalizou no relatório. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Crime 9 do vagabundo. Difamação. Artigo 139. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. E a todo momento eles, além de fazerem com o presidente da República, faziam com vários dos depoentes que iam ali, né, que eram chamados à CPI. Crime 10 do vagabundo, injúria. Artigo 140. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Mais uma vez, um crime contra a honra das pessoas era cometido praticamente todos os dias naquela CPI. E há um agravante nessas penas, em todos esses 3 crimes que eu acabei de ler, que é o do artigo 141. As penas combinadas nesse capítulo aumentam-se de 1/3
se qualquer dos crimes é cometido, inciso 1º, contra o presidente da República. Então, são esses crimes aqui agravados. Crime 11 do vagabundo. Esse aqui é autoexplicativo, né? Perseguição. Artigo 147-A do Código Penal. Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena, reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Calma, tá chegando ao fim, porque a ficha corrida do Renan Calheiros é longa. Isso aqui são os crimes que ele, no meu entendimento, ele pode ter cometido no exercício da CPI. Então, crime 12 do vagabundo. Esse aqui acho que combina muito com ele, todo mundo vai entender. Estelionato, artigo 171. Obter para si ou para outro vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. E essa vantagem ilícita que ele recebe, não necessariamente é dinheiro. Não duvido que tenha rolado isso por parte do senador Renan Calheiros, né, com relação a algumas situações da CPI. Mas o que eu estou dizendo aqui é com relação à vantagem que ele tenha eleitoral, política, que ele acha que está tendo, né? Isso ele faz com uma motivação pessoal. Ele vende algo, mesmo sabendo que está induzindo aquela pessoa que está comprando o seu produto, aquela informação, a erro. Então aqui, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Crime 13 do vagabundo, prevaricação. O artigo 319 do Código Penal fala o seguinte: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. A pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Isso ele fez a todo momento protegendo quem ele queria. O seu filho, por exemplo, o governador de Alagoas, foi protegido nessa CPI. Os recursos federais que foram destinados ao estado de Alagoas não foram investigados, mas a Polícia Federal está fazendo uma investigação, salvo engano, em praticamente todos os estados brasileiros para saber o que é que foi feito com o dinheiro dos nossos impostos. E o senador Renan Calheiros, ele se utilizando da qualidade de relator, ele protegeu não só o seu filho, como protegeu também o consórcio Nordeste. Todos os governadores dos 9 estados do Nordeste foram protegidos nessa CPI, mesmo sendo público e notório a quantidade de coisas absurdas que precisavam ser investigadas, inclusive já com valores, com delações em curso acontecendo, denunciando o que foi feito de ilegal e de desvio de recursos públicos pelos integrantes do consórcio Nordeste. Vamos lá, pessoal, não perde a conta não. Crime 14 do vagabundo, violação de sigilo funcional. Artigo 325, revelar fato de que tenha ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. Isso aqui são os vazamentos constantes que foram permitidos por quem detinha o monopólio das informações sigilosas que estavam de posse da CPI. O relator, mais uma vez, incorrendo em outro crime. Crime 15 do vagabundo, denunciação caluniosa. Artigo 339 do Código Penal. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato improbo do que ele sabe que a pessoa é inocente. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Então a denunciação caluniosa está sendo praticada estrito sensu, integralmente, pelo relator Renan Calheiros ao colocar o que ele colocou nesse relatório, tentando fazer com que pessoas que ele sabe que são inocentes que respondam nas vias competentes para onde a CPI deve enviar o seu relatório. Então, mais um crime dele. Crime 16 do vagabundo. Comunicação falsa de crime ou de contravenção. Artigo 340 do Código Penal. Provocar a ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Isso aqui também foi o que ele mais fez. Há vários indiciados, ou que sugestão de que sejam indiciados, de pessoas que sequer foram ouvidas. Pessoas que nem sabiam que estavam ali no bojo da CPI.
E aconteceu isso com um monte de gente, com empresários, jornalistas, né, com cidadãos de bens, com políticos. Pessoas que sequer foram ouvidas, nem sabiam, não tiveram direito à ampla defesa ou contraditório, estão ali nesse relatório, tendo os seus nomes como sugeridos para que sejam indiciados. Um absurdo sem tamanho. Crime 17 do vagabundo. Coação no curso do processo. Artigo 344 do Código Penal. Usar violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. E o que a gente mais viu nessa CPI foi a forma desrespeitosa, humilhante com que o senador Renan Calheiros tratava os depoentes. Ele atropelou prerrogativa de advogado, ele apontou o dedo para pessoas que tiraram dinheiro do próprio bolso para fornecer algo para ajudar no sofrimento, para evitar o sofrimento da população, como foi o caso do Luciano Hang, sendo tratado de uma forma completamente desumana. O Luciano Hang, senador Renan Calheiros, foi quem pagou do próprio bolso com milhões tubos de oxigênio para ir para Manaus, coisa que a CPI não fez. A CPI não mandou um respirador para Manaus, mas o Luciano Hang fez e foi tratado de uma forma desumana, sem falar como o Renan Calheiros e alguns outros membros trataram as mulheres nessa CPI. Foram humilhadas, foram esculachadas, sem dó nem piedade, por alguns integrantes dessa CPI. Eu não vi nenhum movimento que diz defender as mulheres, defender, por exemplo, a Anísia Yamaguchi, pela forma humilhante, desumana como que ela foi tratada dentro de uma CPI. Então vamos lá, tá acabando. Crime 18 do vagabundo. Exercício arbitrário das próprias razões. Artigo 345. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer a pretensão própria dele. O que ele está querendo fazer isso? Vingança. Usando a qualidade de relator da CPI para promover vingança. Justiça pelas próprias mãos. Pena, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa, além da pena correspondente à violência. Essa aqui eu acho que o Renan tem tantos crimes mais graves que ele praticou, que esse aqui talvez, ele não esteja dando muita atenção. Mas está aqui também um tipo penal. Crime 19 do vagabundo. Fraude processual. Artigo 347 do Código Penal. Inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. E tudo que ele mais fez foi inventar procedimento durante os trabalhos da CPI, desrespeitando jurisprudência, desrespeitando legislação, inovando para tentar atingir aquele objetivo pessoal que ele queria, que era atingir o presidente Bolsonaro. E por fim, isso aqui foi uma síntese rápida que eu fiz, deve ter muitos outros crimes ainda que ele deve ter cometido durante as audiências na CPI. É a Lei de Segurança Nacional, o crime 20 do vagabundo, que é artigo 26. Caluniar ou difamar o presidente da República, o do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à sua reputação. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Então, 20 crimes cometidos pelo vagabundo Renan Calheiros, que em tese podem ser investigados. Isso aqui tudo eu vou pedir à minha assessoria que documente, que formalize e encaminhar ao Ministério Público Federal para que avalie se há ou não uma incidência de crimes cometidos por Renan Calheiros. E aí, como eu sou advogado também, eu quero dar uma dica para você, hein, Renan? Vou te dar uma dica. Tem aqui uma coisa que você pode se safar, o artigo 26 do Código Penal, sobre os inimputáveis. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então fica a dica aqui, Renan, de advogado. De repente, se você alegar isso aqui, você vai acabar se safando desses vários crimes que podem ser imputados a você no curso da CPI. Então, só para finalizar,
eu acho que essa CPI foi o maior atestado de idoneidade do governo Bolsonaro. Com toda essa devassa que foi feita, todas essas ilegalidades, abusos de autoridades, nada, absolutamente nada foi encontrado com relação à corrupção e o uso do dinheiro público em relação à pandemia. A coisa que eles acham de mais grave é acusar o presidente Bolsonaro de ser corrupto por causa de uma vacina que não foi comprada. Não foi gasto R$1 de dinheiro público com a vacina da Covaxin. Eles acusam o presidente Bolsonaro. Esse é o maior escândalo de corrupção do governo Bolsonaro. E eu quero concordar com a CPI. Esse é o maior escândalo de corrupção do governo Bolsonaro. Um escândalo de corrupção que não houve, de uma vacina que não foi comprada. Então, meus parabéns a vocês da CPI. O que vocês conseguiram com isso foi levar o terror aos lares brasileiros. Vocês conseguiram levar pânico. Vocês podem ter afastado, inclusive, outros laboratórios que teriam interesse de vender a vacina aqui ao Brasil, mas por medo de vocês, podem ter desistido da ideia, porque por mais que fizessem tudo dentro da lei, como sempre foi feito no governo Bolsonaro, poderiam se ver sentados e humilhados numa cadeira de depoimento aí nessa CPI. Foi isso que vocês arrumaram com essa CPI. Então, além dos vários crimes cometidos, vocês dificultaram o combate à Covid. Vocês atrapalharam a população brasileira a se recuperarem mais rápido. Vocês não trouxeram uma vacina para os braços brasileiros. Vocês não levaram um tubo de oxigênio para Manaus, senador Mazis. Nenhum tubinho a CPI levou, infelizmente. Não deu R$1 para você que passou fome nessa CPI. Nessa pandemia, melhor dizendo. A CPI não deu R$1 para você. Quem te deu amparo e continuará dando é o governo do presidente Bolsonaro. E, aliás, acabo de ver aqui o anúncio de que o presidente Bolsonaro lançando o Auxílio Brasil, daqui a pouco vou tomar par dos demais detalhes, mas garantindo que por mais os próximos meses, nenhum brasileiro que é beneficiário aí do Bolsa Família, as pessoas mais carentes, vai receber menos de R$400 para nesse momento de recuperação, de retomada da economia, de geração de empregos, não passe ainda mais necessidade e mais dificuldades dentro dessa pandemia. Então, pessoal, muito obrigado a todos aí pela audiência, e vamos seguir aqui no front lutando, não só pelo governo e pela honra do presidente Bolsonaro, mas também pelo nosso Brasil, que já deu certo, para o desespero da oposição na CPI. Um abraço a todos e fiquem com Deus.